Pais amados, passando aqui para ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, obrigado por me receberem em seus lares através desse vídeo. Eu espero que ele seja bênção na vida de vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu venho ser bênção na vida de vocês. Vamos lá? Eu quero falar neste vídeo do capítulo 4 de Juízes, aonde tem uma história fantástica que trará muitas lições para a gente. E vamos falar de uma mulher maravilhosa, dedicada, que conseguiu conciliar sua vida com o chamamento do Senhor na vida dela e como isso agregou para que o povo de Deus viesse a viver uma vitória épica. Sabe, nós vamos falar de Débora e também falaremos de Baraque e de mais uma pessoa que teve uma participação fundamental nesta vitória aqui registrado no capítulo 4 de Juízes, que foi uma mulher chamada Jael. Mas daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas vamos lá? Capítulo 4, no versículo 1, vai dizer assim, ó: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude foi o juiz que antecedeu Débora. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante de seu exército, o qual então habitava em Arazote-a-Goim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então aqui a gente começa falando sobre o juiz que estava antes de Débora, diz que o povo voltou a pecar, né? E esse pecado trouxe consequência a perseguição do rei de Canaã e o comandante do seu exército. Aqui a gente sabe que foi Jabim, rei de Canaã, e o comandante do seu exército chamava-se Sísera. Então, durante 20 anos, esse povo oprimiu o povo de Israel por consequência do pecado, como nós lemos. Aí o povo clamou ao Senhor mais uma vez para que aquela opressão, aquela perseguição, aquela matança toda viesse a terminar. E aí o clamor do povo chega ao coração de Deus. E aí o que acontece? O Senhor vai levantar Débora para poder ser a voz dele na nação naquele tempo. Nós lemos também que haviam 900 carros de ferro guiados por cavalos na nação de Canaã. Sabe, Flávio José ele vai falar que esses carros eram pesados e quando as rodas começavam a passar pelas pedras, o barulho era ensurdecedor. Então também Joséfo fala que eram 2 soldados em cada carro de ferro, totalizando 1.800 homens somente na cavalaria, fora o outro exército. Então vamos lá. No capítulo 4 tem a apresentação de Débora, juíza atual naquele período. Débora, profetisa, mulher de Lipidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então aqui a gente consegue perceber que ela era mulher de Deus, ela era juíza, ela era profetisa, né? E também casada. Então a gente consegue entender que sim, quando nós entendemos que o Senhor é a prioridade na nossa vida, dá para conciliar a obra de Deus e a nossa família também. Então aqui fala um pouquinho das características, a apresentação de quem ela era. No 6 fala assim, ó: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? 7, olha o que está de interessante no 7. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Sabe, do versículo 4 para o 6, tem a apresentação de Débora e parece que aqui tem um espaço para ela poder liberar um momento estratégico, um momento que Deus ouviu a oração, o clamor do povo para dar um basta naquela opressão
de 20 anos. Ela manda chamar Baraque e entrega um recado do Senhor para Baraque. Porventura você ainda não entendeu que o Senhor é contigo? Então vai até Naftali, vai até Zebulon, convoque esse povo em Quedes e ali reúna 10.000 homens, porque a batalha acontecerá. Porém, o Senhor dará a vitória. E como nós lemos no 7, o interessante é que o Senhor, profetizando através da vida de Débora, ela diz para Baraque, o povo vai até você e lá o Senhor dará a vitória. Lembra que eu falei no início? Existem coisas na nossa vida que nós fugimos, nos esquivamos, tentamos fugir do confronto, tentamos fugir do problema, mas existem coisas que a gente tem que resolver logo. E quando nós não resolvemos, o Senhor faz essa situação vir até a nossa direção para que isso seja resolvido, para que o nome dele seja glorificado e para que nós possamos entender que o Senhor sempre estará no controle de tudo. E tem coisas que não dá para ficar prorrogando, tem que resolver logo, né? Senão nós acabamos deixando de viver momentos importantes na vida por causa da opressão, por causa de assuntos mal resolvidos. E aí quando o povo ficou esse tempo todo sendo subjugado por Canaã, pelo rei Jabim, até que o clamor chega ao coração de Deus e Deus prepara uma estratégia para que esse problema viesse a ser resolvido através de Débora, profetizando sobre a vida de Baraque. E aí o que acontece? O Senhor prepara tudo para que a vitória viesse a acontecer. Aí o Senhor prepara tudo para que a vitória viesse a ser decretada. E aí houve o direcionamento, ele foi até Quedes, convocou Naftali, convidou os filhos de Zebulon, juntou 10.000 homens e foi preparado para a guerra. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois das mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Aqui a gente consegue perceber um detalhe. Baraque ele fala, eu vou para a guerra, tudo bem, eu aceito a convocação, porém eu não vou só, eu preciso que você vá comigo. Covardia? Temor? Dá para a gente poder tentar entender o posicionamento de Baraque nessa situação. Joséfo, ele disse que foi covardia de Baraque não ter ido, né? Joséfo, por ser um historiador e ter acesso também à história, aos acontecidos, ele fala que Débora confrontou, ela fala para ele, é um absurdo você não se posicionar para poder resolver esse problema. Será que eu vou ter que resolver esse problema para você? Joséfo fala que Débora confrontou Baraque. E aqui ele fala, eu vou, mas se você não for, não vou subir. E aí a gente pode questionar, né? Será que ele queria que ela fosse porque ela era profetisa, porque ela era mulher de Deus, porque ela seria fundamental na orientação para o povo na questão espiritual, ou será que ele estava com medo? Não dá para a gente poder afirmar, né? Mas independente do que aconteceu, do que estava no coração de Baraque, Débora foi com ele foi com ela. E interessante que ela fala, tudo bem, eu vou com você, porém o Senhor vai dar a vitória não por você, mas através de uma mulher. E mesmo Baraque ouvindo isso, ele não deixou de ir, porque talvez estava em seu coração, não importa como venha a vitória, desde que a vitória venha e o nome do Senhor seja glorificado e essa opressão venha terminar, que nós todos possamos viver esse momento. Então não houve questionamento de Baraque, então tudo bem, então já que o Senhor não vai me honrar com essa vitória, eu não quero ir. Não houve isso. Eles dois foram, juntou os 10.000 homens e partiram para a batalha. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, versículo 10, e com ele subiram 10.000 homens e Débora também subiu com ele. No versículo 11, ora Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado a sua tenda até o carvalho de Zaanamim, que está junto a Quedes. Aqui esse homem vai ter uma participação fundamental, não ele, mas as suas tendas, porque durante a jornada a gente vai perceber que as tendas dele foram armadas exatamente em um lugar para que a conclusão da vitória viesse. Aí vamos seguindo, né? Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinão, tinha subido ao Monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele. Então o que acontece?
Baraque subiu com Débora e os 10.000 homens ficaram no Monte Tabor. E aí qual foi a estratégia de Sísera? Nós vamos montar todo o acampamento aqui embaixo porque eles não podem ficar muito tempo lá em cima. Uma hora vai dar fome, uma hora eles vão ter que acabar o suprimento, eles vão ter que descer, né? Então eles montaram o acampamento ali embaixo de uma forma estratégica, porém eles não tinham ideia de como o Senhor estava com Baraque e com Débora. Então Joséfo ele vai falar que houve uma grande tempestade naquele dia, até granizo choveu. E foi uma tempestade tão forte que o vento que vinha de frente do exército de Canaã era tão forte, a tempestade era tão fria que os arqueiros sequer conseguiam posicionar seus arcos para lançar as flechas contra os 10.000 homens que estavam com Baraque. Então ali o povo viu que a provisão do Senhor estava acontecendo. Começou a lamear, a chuva foi muito forte, os carros começaram a agarrar nas lamas. E o que acontece? Baraque desce, vence a guerra, consegue derrotar aqueles homens, porém o comandante do exército, Sísera, ele foge daquela guerra e vai se esconder aonde? Nas tendas que foi armada por Éber. E quem estava naquele momento lá quando Sísera chega? Sua esposa, a esposa de Éber, chamada Jael. Então quando Sísera chega ali, ela fala assim: o que aconteceu, meu senhor? Posso ajudar? Ele estava fugindo da guerra, preciso descansar um pouco. Então ela abre a tenda, ele entra para descansar um pouco. Diz a palavra que ele pediu água porque estava cansado, estava nervoso, fugindo da batalha, e ela deu leite para ele em vez de dar água. Talvez se ele bebesse somente a água, iria saciar a sede, mas como ela oferece leite a ele, a sensação que eu tenho, isso é particular meu, tá? É de que o leite bateu no seu estômago, forrou o seu estômago de tal forma que a palavra diz que ele pegou no sono profundo. Antes dele dormir, ele pediu para que Jael ficasse do lado de fora vigiando para que ninguém viesse entrar. Então ela sai, mas não para vigiar. Ela pega o martelo, ela pega um pedaço de madeira, volta e mata Sísera. Quando Baraque chega até as tendas, Jael fala para ele: Baraque, fica tranquilo, acalma seu coração, porque o que você está procurando já foi resolvido. Lembra que Débora profetizou que a vitória viria da mão de uma mulher? Sim, a vitória veio da mão de Jael e sua tenda, que por Deus foi montada exatamente perto do campo onde a batalha aconteceu. E ali a vitória veio, o Senhor abençoou, diz a palavra que eles continuaram até que conseguiram alcançar o rei Jabim e também o venceram, e tudo aquilo foi resolvido e o nome do Senhor foi glorificado. Olha quanta coisa a gente aprende, olha quanto conteúdo a gente recebe aqui. O que chamou minha atenção foi a questão do quanto é importante nós termos pessoas caminhando conosco, do quanto as pessoas são importantes nas nossas vitórias. Talvez você e eu tenhamos força para resolver alguma coisa. E quando nós não tivermos força para resolver, o Senhor colocará pessoas do nosso lado, ao nosso lado, para ajudar a resolver. Sabe, Débora já era de idade, mas quando ela foi convocada por Baraque, ela aceitou ir para a guerra, mesmo sendo uma mulher casada. Ela poderia ter ficado na palmeira dela lá, resolvendo as questões ainda, mas ela foi para a guerra porque ela entendeu que a guerra era de todos. Nem sempre a luta vai ser só tua, mas vai ser de mais pessoas envolvidas nessa situação. E aí, talvez não vai ser pela tua mão a vitória, mas se alguém conseguir resolver, se alguém for importante na participação, não importa quem foi, o importante é que a vitória aconteceu. Isso pode ser no seu trabalho, pode ser no seu lar. Muitas vezes nós queremos ser dono da verdade, nós queremos ter o reconhecimento de que aquilo foi resolvido. Mas não basta isso, o importante é que no final as coisas venham dar certo. E foi o que aconteceu. Deus fez a guerra acontecer, Deus fez o inimigo perseguir. Joséfo também ele fala que o terror do exército era tão amedrontador que, além do barulho que as rodas de ferro faziam, os soldados também, eles pegavam a espada na sua mão direita, os escudos encaixados na sua mão esquerda, eles iam batendo com a espada nos escudos para poder aumentar o barulho e aquilo amedrontar o exército inimigo. Sabe, talvez o terror psicológico já estava afetando o povo de Israel há tanto tempo, por isso que durante 20 anos eles foram oprimidos, até que o clamor chegou no coração de Deus. Sabe, talvez você esteja sendo oprimido por algumas situações, talvez o barulho da multidão, o barulho do confronto tenha deixado você preocupado, ansioso, com medo, mas eu quero que você saiba que o Senhor está nessa guerra com você.
E Deus também colocará pessoas do seu lado para que essa guerra seja vencida. Eu não sei como Ele está falando no seu coração, mas eu sei que Ele está falando. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus, que ela seja bênção. E se falou no teu coração, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra no nome de Jesus.